Bom, pessoal, como todos já sabem, o tema da live de hoje é sobre Dona Leopoldina e sua atuação no processo que culminou na independência do Brasil. E eu vou dar uma conversadinha hoje com a Maria Clara Soares Mota, que é autora da matéria de capa da quarta edição da nossa revista digital. Oi, Oi, agora eu tô conseguindo te ouvir e te ver agora tá dando perfeitamente. certo? Graças a Deus. Nossa, eu tô nervosa, tô nervosa. Mas deu tudo certo, graças a Deus. É, começa de novo minha apresentação? Isso, se você quiser se apresentar, falar um pouquinho dos seus estudos. Pode deixar. Boa tarde, pra quem não me conhece, assim, tá me vendo pela primeira vez, né? O caso da maioria das pessoas. Meu nome é Maria Clara Soares Mota, eu sou natural de Teresina, Piauí. Estudo no Instituto Federal do Piauí, sou estudante do primeiro ano do ensino médio. E desde o ano passado, desde 2020, eu comecei a gostar mais de pesquisar sobre a história, história em geral, mais especificamente história do Brasil. Sou uma das administradoras também do Instagram da Rainhas na TV, e hoje estou aqui para falar sobre Dona Leopoldina, que é minha figura histórica preferida. Pode começar, Fernanda, a apresentação sobre ela? Sim, pode falar sim sobre ela. Se você está sabendo do zero, né, entrando aqui, caiu de paraquedas, eu vou falar quem foi Dona Leopoldina primeiro. Dona Leopoldina foi uma princesa austríaca, filha do imperador da Áustria, casada com Dom Pedro I, que foi vital, foi essencial e participou ativamente do processo de independência do Brasil lá no começo do século XIX. E como que essa princesa austríaca nasce? Bom, ela nasce no dia 22 de janeiro de 1797, em Viena, na Áustria. O autor e historiador Paulo Resulti vai informar que vai constatar que ela nasceu no Palácio de Hofburg, que era uma fortaleza, não, um palácio austríaco da Áustria. E ela vai nascer como filha dos imperadores do Sacro Império Romano Germânico. A gente tem essa imagem dela de filha dos imperadores da Áustria, mas isso vai ser depois. Ela nasceu como princesa austríaca, mas como filha dos imperadores do Sacro Império Romano Germânico. Ela é filha do imperador Francisco II e I, depois eu vou explicar isso, mas ela nasceu como filha do imperador Francisco II, como a quinta filha deles. Eles antes tiveram a Maria Luísa, o Fernando I, a Maria Carolina e a Carolina. Então ela nasce aí como essa quinta criança e como a quarta filha. Nasce como filha desse homem, Francisco I, que era um homem reservado, que tinha tendência à melancolia, que era caridoso. E o autor, o historiador Paulo Resulti, vai descrever ele como um homem reservado, inseguro, lacônico e dado à melancolia. A filha dele, Leopoldina, vai puxar isso dele. Ele é um homem inteligente, fala vários idiomas, muito caridoso. Inclusive, já vou começar com uma dica de bibliografia. Esse livro aqui, Dona Leopoldina, História Não Contada, é assim meu livro de cabeceira quando se trata de Dona Leopoldina. A mãe dela, a Imperatriz Maria Teresa, era uma mulher. Calma. Aliás, o pai dela foi antes casado com uma mulher chamada Isabel. Só que essa mulher, se eu não me engano, vai morrer no parto e ele vai se casar em segundas núpcias com a Imperatriz Maria Teresa, a mãe da Dona Leopoldina. Uma mulher que era uma mulher vivaz, enérgica e bastante inteligente. Ou seja, ela era um temperamento completamente distinto do que era do marido dela. E essa descrição que eu falei dela foi a descrição que o historiador Paulo Resulti falou no livro que eu falei, que ela era uma mulher vivaz, enérgica e bastante inteligente. Ai, deixa eu falar calmamente, porque eu tenho tendência a falar rápido. A dona Leopoldina, ela vai ter os traços característicos físicos mesmo. Traços característicos dos Habsburgo, que era a família dela, a casa real dela. Ela era loura, muito branca e dos olhos azuis. Os pais dela eram ambos descendentes da Imperatriz Maria Teresa a Grande, né? A da Imperatriz Maria Teresa a Grande? Sim, Maria Teresa a Grande. A mãe dela era neta da Maria Teresa a Grande, filha da Rainha Maria Carolina das Duas Sicílias, e o pai dela era filho do imperador Leopoldo II, que era filho da Maria Teresa. Então, os pais dela eram ambos primos e descendentes da Maria Teresa Grande. Ela nasceu nesse contexto austríaco, numa das casas reais.
mais poderosas, ela era filha de um dos homens mais poderosos da Europa, então ela nasceu aí com todo esse contexto de onde ela nasceu. A infância dela, né, o nascimento dela, dia 22 de janeiro de 1797, teria sido um nascimento feliz, né, mais uma arquiduquesa austríaca, se não fosse o trono dos Habsburgo extremamente ameaçado por uma figura que já vou falar o nome. A infância dela, na verdade, foi uma infância marcada pelas guerras napoleônicas. Em 1792, 6 anos antes do nascimento dela, a Áustria declarou guerra à França. E não só a Áustria, mas também a Espanha, a Sardenha, a Prússia e Nápoles declararam guerra à França. O que esses reinos que declararam guerra à França queriam era sufocar a... o lema da Revolução Francesa, né? Os ideais da Revolução Francesa de liberdade, igualdade e fraternidade. Então, esses países todos se uniram para acabar com esses ideais da Revolução Francesa e para que revolução? E não, isso aqui é a monarquia, que é o absolutismo, é isso que eles queriam. Sufocar esses ideais da Revolução. Mas, aí é o grande plot twist, o primeiro plot twist dessas guerras, a França conseguiu se reerguer e fazer frente contra esses exércitos. E essa primeira tentativa de guerra contra a França colocou os holofotes em uma figura que vai mudar a história da Europa, chamada Napoleão, né? Napoleão Bonaparte, o famoso imperador da França, foi para a campanha na Itália e voltou para Paris famoso como um herói, tendo derrotado a Áustria e todos os seus aliados. Nessa brincadeira de guerra, a Áustria e todos os aliados perderam muito. Principados, ducados austríacos foram perdidos, a Sardenha também foi subjugada. Milão, que era austríaca, passou a ser francesa. E então a gente vê que essa frente, em 1792, que a Áustria e seus aliados quiseram fazer com a França, não deu muito certo. Então foi nesse contexto que a Leopoldina nasceu, no contexto de guerra e de ameaça ao trono dos Habsburgo. Em março de 1797, aí a gente lembra que a Leopoldina nasceu em janeiro de 1797, ou seja, ela tinha cerca de 2 meses, o próprio Napoleão marchou contra a Áustria. Ele marchou contra a Áustria e a paz entre o Sacro Império e a França foi assinada pelo Napoleão em 17 de outubro. Esse foi o fim da primeira coalizão. Ainda teriam 5 coalizões. Ou seja, não tinha acabado as guerras ainda. Os imperadores todos pensavam que tinha acabado, mas não tinha acabado as guerras. Teve mais coalizões, como, por exemplo, a segunda, que foi em 1799, quando as potências se aliaram novamente. Ou seja, os Habsburgo vão perder mais territórios ainda. Vão perder mais territórios ainda. Então, a segunda coalizão também foi destrutiva para a Áustria. 1804 acontece o evento histórico, Napoleão se declara imperador da França. E o que é que o Francisco I vai fazer? Ele vai pensar, né, com a inteligência que ele tinha, e vai declarar que a Áustria, a Boêmia e a Hungria são um império. E ele é o primeiro imperador. Ou seja, ele era, ao mesmo tempo, Francisco II do Sacro Império e Francisco I, imperador da Áustria. Vai ter a terceira coalizão, em 1805. E, de novo, destrutivo para a Áustria, péssimos resultados para a Áustria. Então, a Áustria vai perder muito. Dessa vez, na terceira coalizão, os Habsburgo, até fugir de Viena, tiveram que fugir. A Imperatriz Maria Teresa e a Leopoldina foram ver o Imperador Francisco no campo de guerra lá. Eu não vou saber dizer o nome do local, mas eles foram ver o Imperador... Elas foram ver o Imperador Francisco lá. Aconteceu uma coisa que foi terrível para os Habsburgo. Aí as crianças imperiais vão ficar com ódio do Napoleão, a Imperatriz Maria Teresa vai começar a chamar o Napoleão de anticristo, que é o quê? O Imperador Francisco vai ser exigido que o Imperador Francisco devolva a coroa do Sacro Império Romano-Germânico. Ele vai deixar de ser o imperador do Sacro Império. E, gente, para vocês terem uma ideia, a Áustria, os Habsburgo, tinham o trono do Sacro Império há quase 600 anos. Eles perderam o trono milenar por causa de um general. Então, as crianças da Habsburgo, a Imperatriz Maria Teresa, vão passar a odiar o Napoleão. Inclusive, eles tinham um brinquedo de cara horrível chamado Napoleão, que eles espancavam, alfinetavam, faziam de tudo com esse brinquedo aí. Nisso tudo, vai acontecer uma tragédia. A Imperatriz Maria Teresa, mãe da nossa
querida Leopoldina, que a gente está falando aqui hoje, vai morrer. Sim, a Imperatriz Maria Teresa vai morrer depois de um parto prematuro, né, que ela teve, porque, como eu disse, ela teve que fugir em 1805 e ela teve que fugir no inverno de 1805, certo? Quando a Leopoldina tinha 10 anos. A saúde dela, da Maria Teresa, já estava em risco, né? Como eu disse, ela fugiu no inverno de 1805 e ficou grávida pela última vez no inverno de 1806. Ela teve uma doença e não resistiu ao aborto que ela teve, infelizmente. Ou seja, Leopoldina perde a mãe com seus 10 anos. É engraçado que no futuro os filhos dela também vão perder a mãe muito cedo, né? Então é muito triste a gente pensar que essa história se repetiu. Quando o período de luto da Imperatriz Maria Teresa passou, o pai dela tratou logo de arrumar uma nova esposa, né? Para cuidar dos filhos, para as filhas dele tendo uma referência feminina, então ele procurou uma esposa. A escolhida, não muito estranhamente para os Habsburgo, foi uma prima irmã dele também, a Maria Ludovica d'Este. Essa Maria Ludovica, essa nova imperatriz, ela vai ter em comum com a imperatriz anterior, lógico, o Napoleão, porque a família dela também perdeu várias coisas com o Napoleão. E ela também vai ter um certo domínio sobre o imperador. Ela vai conseguir ter muita influência sobre ele. Só que ela era mais refinada que a outra imperatriz. Ela também tinha menos gosto por festas, luxúria, essas coisas. E, não muito menos importante, afinal estamos falando, a protagonista dessa live, a Leopoldina, ela vai ter uma influência intelectual muito grande sobre a Leopoldina. Quando a imperatriz Maria Ludovica morre, a Leopoldina vai dizer que deve a ela tudo que ela é. Então, ela vai ser uma espécie de mãe mesmo para a Leopoldina. Como uma Habsburg, como eu já dei muita ênfase sobre o contexto que ela nasceu, né? A Leopoldina, assim, os Habsburgo, eles fazem uma coisa que era incomum para ela. Eles educavam todos os seus príncipes e princesas, os seus arquiduques, muito bem. Eles davam uma educação extremamente esmerada. Por quê? Porque como eles... Eu vou dar um spoiler, tá? Da live. Como eles descobriram que educar essas princesas e casá-las para a aquisição de terras deles era mais barato do que fazer guerras, eles começaram a educar as arquiduquesas deles super bem e enviá-las para casar com com príncipes de outros reinos. Como a Leopoldina era uma arquiduquesa austríaca, né? Ela teve muita instrução, inclusive ela falava várias línguas, né? Agora vai outra dica de bibliografia sobre ela. Esse livro aqui, a biografia íntima de Leopoldina, vai dizer que ela falava vários idiomas, começando pelo alemão, né, que era a primeira língua dela, que, segundo pessoas que ouviram ela falando alemão, ela falava com sotaque vienense. Mas o alemão dela, para escrita, ela vai ter uma sintaxe, sim. Ela nunca vai conseguir dominar inteiramente essa sintaxe do alemão. É, Ela falava francês muito bem, que era a língua da diplomacia da época, só que os mesmos erros do alemão, da sintaxe. Ela sabia italiano, começou a estudar italiano com 12 anos, e futuramente ela vai ter entendimento de inglês e português. Então, ela era, assim, a gente já entende que ela era outro nível de inteligência, né? Ela falava várias línguas. Assim como o pai dela, os irmãos dela. E, dessa vez, vocês estão vendo que eu estou pegando aqui minha colinha, o ensino dos arquiduques da Áustria tinha disciplinas de leitura, alemão, francês, escrita, italiano, dança, desenho, pintura, história, geografia e música. Enfim, voltando. O ensino deles, como eu falei, né? Tinha leitura, alemão, francês, escrita, italiano, dança, desenho, pintura, história, geografia e música. E no modo avançado, tinha matemática, aritmética, geografia, literatura, física, latim, canto e trabalhos manuais. Ou seja, a gente fica impressionado, né? Minha gente, como a Leopoldina foi importante, como ela era inteligente, como ela fez tudo muito bem, justamente por causa dessa preparação que a família dela deu para ela. Perdão, gente. Então, essa preparação dela vai fazer dela uma super princesa, assim como os irmãos dela também. Engraçado, como eu falei para vocês, o imperador pai dela teve mais filhos, né? Muito mais filhos além dela. E a primogênita dele, Maria Luísa, teve que casar com Napoleão. Sim, o que basicamente fez a infância dela ter sido deixada de guerras. O imperador Francisco mandou a primogênita dele para casar com ele para selar a paz.
E quando a Maria Luísa casou com o Napoleão, a Leopoldina tinha muitas saudades dela, era a irmã preferida dela, e ela escrevia para contar para a irmã dela como era o dia dela. E por isso a gente sabe como era a educação dela em detalhes. Isso é muito legal. Então, eu vou ler aqui uma parte do livro que eu falei para vocês, da Leopoldina, que a gente pode ter uma ideia de como era essa rotina de educação dela. É aqui. Ela falando para a irmã dela, né? Quero te escrever brevemente meu programa diário. Levanto-me às 7h30, às 8h30 vou à igreja, às 9h chega o professor dela, que eu não vou saber dizer o nome, todos os dias. Às segundas, quartas e sextas, vem Jung das 10 às 11. E às terças, quintas e sábados. Faço minhas lições. Das 11 às 12, todos os dias vem outro professor que eu não sei dizer o nome. À tarde, das 3 às 8, tenho todos os quatro e nos outros dias da noite. E Abler todos os dias. Heider. Depois leio. Aí aqui, com os 14 anos, as lições dele. Tem os três novos mestres. Abade Roger, como mestre de Geografia e Matemática, que estudei durante outono e inverno e onde fiz meus maiores progressos, e agora estou repetindo. O Abade Neumann, como mestre de Numismática, 3 vezes por semana, das 10 às 11, que me diverte muito. E o Abade Stelzamer, 3 vezes por semana, das 8 às 9 da noite, que me aborrece muito e com quem não faço grandes progressos. Então, a gente está vendo aqui que ela tinha vários professores, uma educação extremamente esmerada, não comum para as outras princesas das outras casas, e ela tinha essa educação de primeira linha. Ela vai mostrar mais gosto para as disciplinas de ciências naturais, especialmente mineralogia. Inclusive, gente, só um spoiler, outro spoiler. Quando o Marquês de Marialva vem para tratar do casamento dela, ele diz que o Dom Pedro gosta de mineralogia. Aí você imagina a cena dela mostrando as pedrinhas dela para ele, ele não sabendo de nada. Pois é. Além disso, dessas disciplinas todas, desse dia dela, que era recheado de estudos, Dona Leopoldina teve a educação que faltou a Dom Pedro. Carlos Carvalho comentou. Realmente, ela vai ser esse lado do casal, que tinha mais preparo. Além dessas aulas todas, ela também fazia excursões de estudos. Ela ia para excursões de plantações, criação de gado, fábricas, estufas, fundições, minas. Ela visitava museus, jardins botânicos, gabinetes de curiosidades. E depois de todas essas visitas, ela também tinha que fazer relatórios de como foi. Então a gente vê que o mundo dela ia se expandindo. Ela não vivia numa bolha. Ela sabia o que estava acontecendo. Ela conhecia trabalhadores, pessoas. A cabeça dela era muito aberta para esse lado. Isso é muito legal. Enfim, foi assim a educação dela. A gente vê que ela teve todo um preparo e que a educação dela foi extremamente esmerada. A melhor da época, sem dúvidas. Comentaram aí sobre o Dom Pedro, né? Que ela tinha educação que ele não tinha. Daqui a pouco eu vou comentar sobre isso. É muito interessante. Em 1814, acontece um evento histórico. Outro plot twist nesse mundo de guerras que ela viveu. O Napoleão foi derrotado. Sim, finalmente, assim, acho que foi na sexta coalizão que ele foi derrotado. E Napoleão é derrotado. E exilado na ilha de Elba. Aí, assim, vamos pensar comigo. Pense aqui comigo. Uma pessoa conquista basicamente quase todos os países da Europa, refaz tudo de acordo com o que ele quer, assim, faz do jeito que as outras da cabeça dele mandavam. Faz tudo ao bel prazer dele. O que ele tem que fazer depois que esse ser humano é derrotado? Os países todos têm que se aliar e decidir o que vai acontecer com a Europa depois disso. E foi exatamente isso que aconteceu. Nessa etapa, deixa eu ver aqui a minha colinha. Sem Entre problema. maio de 1814 e junho de 1815 aconteceu o famoso Congresso de Viena. O que foi esse Congresso de Viena? Todos os imperadores, príncipes, duques, todo mundo da Europa se reuniu em Viena para decidir o que ia acontecer com a Europa. Tinha que consertar a Europa, né? Consertar. O que vai acontecer? Reis, como eu falei, né? Reis, príncipes, famílias imperiais, vários diplomatas vão para Viena. Como esse livro aqui vai dizer, o Dona Leopoldina, não Dona Leopoldina, a biografia íntima de Leopoldina. As potências vencedoras de Napoleão, né? Quem venceu Napoleão de fato? A Áustria, a Inglaterra, a Rússia e a Prússia. Deveriam decidir o destino da Europa e as pequenas
E as pequenas potências tentariam pegar as migalhas que caíssem da mesa dos poderosos. Então, foi exatamente isso que aconteceu. As potências todas se reuniram para decidir o que ia acontecer com a Europa e cabia aí ao pessoal que não tinha muito poder ver se sobrava alguma coisa para ele dar migalha, das migalhas das mesas dos poderosos. É interessante essa observação do autor, né? A Leopoldina vai participar desse Congresso de Viena, né? Como filha do imperador da Áustria, ela vai ter que participar do Congresso de Viena. E é interessante o efeito que esse Congresso de Viena vai ter nele. Primeiro, ela vai mostrar, ela vai gostar mais do pessoal da realeza, né? Que, pelo menos, se não tem simpatia, pelo menos respeita a Maria Luísa, Napoleão e o rei de Roma, né? O filho que a Maria Luísa teve. Ela vai mostrar mais gosto, mais afeição por essas pessoas que vão mostrar, pelo menos, simpatia para essa família do Napoleão. Segundo, esse Congresso de Viena vai ter um efeito nela que vai dar mais maturidade para ela. Por quê? A partir desse Congresso de Viena, as cartas que ela vai escrever para Maria Luísa vão conter muito mais ideias políticas, muito mais ideias dela políticas mesmo. Inclusive, muitas dessas contrárias dos interesses da Áustria. A BBA. Sem problemas. Sim, esse Congresso de Viena vai ter esse efeito nela, né? De amadurecimento. E ela tinha que 17, 18, 19 anos. Então, já tinha uma certa idade, né? Não era assim, meu Deus, não se ama, mas já tinha uma certa maturidade. Então, ela vai ter uma maturidade política a partir desse congresso. Então, inclusive, no livro Dona Leopoldina, o Paulo Resulti comenta sobre as descrições que ela fazia dos reis, dos imperadores, é impagável, gente. Ela falando, tipo, ai, o rei de não sei o que é muito feio. Muito Eu engraçado. li. É, ela acha, assim, o Congresso de Viena vai ter cortejos, jantares, bailes, saraus. E ela vai achar tudo isso muito cansativo. Ela vai achar tudo isso muito cansativo. Só que, né, como princesa, a educação que ela teve, né, como eu comentei, ela vai saber exatamente o dever dela, o lugar dela. Então, ela vai fazer tudo direitinho. E engraçado que esse senso de dever que ela tem, a gente vai ver aqui no Brasil, né? Que ela tinha muito senso de dever. Muito sangue nas veias. Enfim. Então, ela vai saber que ela tem que participar, que ela tem que aguentar tudo por conta da posição dela. Ela tinha noção da posição dela. É muito interessante que ao longo da vida da Leopoldina a gente vai perceber isso. Ela tinha noção. Ela olhava para as coisas e percebia tudo muito rápido. 7 de abril de 1816 vai acontecer uma coisa que a Leopoldina vai ficar muito triste, né? A Imperatriz Maria Ludovica, que a gente pode dizer que foi uma segunda mãe dela, né? Que ela vai se inspirar, vai ser um exemplo para ela, a madrasta dela, morre. A imperatriz vai morrer, né? Porque o Congresso de Viena também cansou muito ela, porque como esposa do imperador da Áustria, como imperatriz, ela era a grande anfitriã desse concerto da Europa, então isso cansou muito ela. Ela também sempre teve a saúde delicada, então ela vai morrer. Isso vai deixar a Leopoldina extremamente abalada. Aí eu vou ler aqui uma parte do livro da Dona Leopoldina para mostrar para vocês como ela ficou abalada. Aqui. Senti plenamente a dimensão de minha perda e seria extremamente ingrata se não reconhecesse que devo tudo ao amor e esforços da boa falecida mamãe. Como sinto falta de seus bons conselhos e advertências que compensavam a minha inexperiência. Sei bem a perda que sofri, porque perdi a mais terna e compassiva das mães. Seria muito ingrata se não estivesse convicta de que devo a ela o que sou. Esse pensamento aumenta minha dor tanto mais porque nunca tive a oportunidade de lhe demonstrar minha gratidão. Então ela vai ficar muito claramente abaladíssima com a morte dessa segunda mãe dela, né? Eu não me recordo se foi antes ou depois. Eu sei que foi bem perto da morte da Imperatriz Maria Ludovica. Que vai acontecer que vai aparecer o primeiro pretendente à mão dela, né? Mas primeiro, antes de eu falar dos pretendentes que ela teve, eu vou falar mais a fundo sobre essa questão dos Habsburgo enviarem suas princesas para fazer alianças de casamento e assim conquistar territórios. Como eu disse, os Habsburgo descobriram que era mais barato custear a educação das suas princesas e enviar elas para fazer alianças de casamento em vez de fazer guerras.
né? Eles tinham um ditado que dizia: deixe que os outros façam guerra. Tu, Áustria feliz, casa-te. O que Marte, o que Marte dá aos demais, para ti será um presente de Vênus. Marte era o deus da guerra e Vênus era o deus do amor. Ou seja, o que a guerra dá para os demais, para ti vai ser um presente do amor. Então, é isso que a Áustria vai fazer. Eles, inclusive, a Casa dos Habsburgo é muito famosa justamente por essa questão das alianças de casamento que eles faziam. Como aqui o Carvalho, historiador, falou, que acha a Leopoldina mais sagaz que a Maria Antonieta politicamente, um grande exemplo do que os Habsburgo faziam é justamente a Rainha Maria Antonieta da França, né? Sim, a degolada pela Revolução Francesa, decapitada pela Revolução Francesa. Ela era filha da Imperatriz Maria Teresa a Grande, ou seja, ela era tia-avó da Leopoldina, e ela vai ser enviada para a França para se casar com um herdeiro francês, né? Aí acontece tudo que a gente sabe, ela é decapitada, enfim. Mas ela é um grande exemplo do que os Habsburgo faziam. Eles enviavam suas princesas para se casar com príncipes de territórios estrangeiros e faziam essa política de casamento. Com a Leopoldina não vai ser diferente. Né? Ela foi educada a vida inteira para isso, ela sabia do dever dela, e com ela não vai ser diferente. O primeiro pretendente dela vai ser um tio dela, o príncipe de É... Calma aí. O... É um príncipe. Um tio dela. Filho da Imperatriz Maria Teresa a Grande também. Se eu não me engano, ele era o caçula da... Se eu não me engano, ele era o caçula da Maria Teresa. Não me lembro exatamente, só sei que era tio dela. Só que esse tio vai preferir casar com a irmã mais nova dela. Se eu não me engano, a Maria Clementina. E claro, né, gente? Ela não suportava esse tio, ela detestava ele. Só que ninguém gosta de ser rejeitado, desprezado. Então ela vai ficar bem magoadinha, assim, com dor de cotovelo. Inclusive, ela vai ficar triste, que ela vai perguntar pro pai dela se ela não se casar, se ele colocaria ela como mineralogista da corte. Ele vai concordar, só que ele vai concordar, assim, a gente sabe hoje em dia que é uma piada ele ter concordado, porque ele já estava negociando outro casamento para ela. Outro pretendente que ela teve foi o príncipe herdeiro da Saxônia, o Belo, chamado, né, do Belo Fritz, que era o príncipe herdeiro da Saxônia. O que é que vai acontecer? Eles vão realmente considerar o casamento dela com esse príncipe da Saxônia. Só que, o que vai acontecer? O casamento dela com o príncipe da Saxônia seria mais interessante para a Saxônia, seria mais benéfico para a Saxônia. Então, o pai dela vai falar outro pretendente para ela e eles, que já vou falar outro pretendente que todo mundo já sabe quem é. Bom, o pai dela vai falar assim, basicamente. Ai, calma aí, deixa eu me localizar. Vai ter esse príncipe de Salerno, não. Esse príncipe da Saxônia como pretendente. E o príncipe Dom Pedro, príncipe da Beira, filho do rei Dom João VI. E, assim, a Áustria, depois das guerras napoleônicas, não se esqueçam, tá? Leve essa lição para a vida. Guerra significa dinheiro, significa gastar dinheiro. Custear guerras não é barato. Então a Áustria estava quebrada economicamente por causa das guerras napoleônicas. E eles achavam que se ela casasse com Dom Pedro, com o príncipe Dom Pedro, esse casamento poderia ajudar a Áustria a se reerguer economicamente. Então, o que o pai dela vai fazer? Vai chamar ela para conversar e vai falar assim: você tem duas opções. Ou você casa com o príncipe da Saxônia, ou você casa com o príncipe Dom Pedro. Só que se você casar com o príncipe da Saxônia, você vai ter que esperar 2 anos e ainda vai passar por uma seleção de princesas alemãs. Ou seja, o que basicamente aconteceu foi que o pai jogou com a própria filha. Ele deixou bem claro nessa conversa que preferia que ela casasse com Dom Pedro. E como os Habsburgo também eram ensinados a eles essa submissão, né, essa obediência extrema aos pais, ela vai, claramente, escolher se casar com o príncipe Dom Pedro, príncipe da Beira, filho do rei Dom João VI, príncipe de Portugal. É. A família que ela estava entrando, ela não sabia, né? Ela estava bem iludida. Mas a família que ela estava entrando era, como diz o Paulo Redut no livro Dona Leopoldina, uma reedição caricata da família Borgia. Os reis de Portugal, nessa época eles já eram reis de Portugal, eles só odiavam, basicamente. Nem morar no mesmo lugar, assim, eles moravam. Né? Que a gente sabe que era comum no século XIX, os cônjuges dormiam em quartos separados, mas nem isso. Eles não moravam na mesma casa.
Mesmo Eles não se davam estabelecimento. bem mesmo. Não se Tinha davam muitos bem, eles se conflitos. odiavam. Assim, a própria Carlota, em 1805, não sei se foi 1805, tentou dar um golpe no João. Tipo, eles realmente não se gostavam. O Dom Pedro era aquela figura que a gente já conhece, né? Como o pau resultidino, basicamente uma força da natureza. O Dom Miguel era aquele menino. É, o principal personagem dessa família, né, para o Leopoldina em questão, é o noivo, o príncipe Dom Pedro. Esse príncipe que era o príncipe herdeiro de Portugal, era 1 ano e 8 meses mais novo que a princesa, que é, perdão, que era 1 ano e 8 meses mais novo que a noiva. É, ele media entre 1,64 e 1,67, que era uma altura média na época, assim. Adorava a água, diferente dos europeus. Ele adorava a água, adorava banhar nas praias do Rio de Janeiro. É, adorava também, uma coisa que ele vai adorar, que ele amava, era cavalos. Ele adorava cavalgar. Inclusive, ele disse que quando era jovem, caiu do cavalo 36 vezes. Ele tinha essa obsessão por velocidade. É, mas ele e a Leopoldina, apesar de serem extremamente diferentes, eles vão ter algumas coisas em comum. Eles adoravam caçar, eles adoravam música. Só que ele também não tinha muita paciência com os cortesãos. Com esse pessoal da corte que adorava bajular a família real, então ele não vai ter muita paciência. A Leopoldina é extremamente mais preparada, mais. Gente, eu tô puxando sardinha mesmo. Mais preparada, mais inteligente que ele, vai ser o equilíbrio desse casal. O Enquanto Dom ele Pedro, era ele não como. tinha muito traquejo, né? Oi? O Dom Pedro, ele não tinha muito traquejo social. Ele não Esse tinha, era o assim. problema dele. O Isso maior é uma problema dele era esse. vantagem. Isso é uma vantagem. E ao mesmo tempo esse defeito seríssimo, porque ele não tinha esse olhar social, tipo, tá, eu sou o príncipe herdeiro. O que as pessoas vão achar se eu engravidar uma mulher aleatória na rua? Ele não tinha essa noção. Pelo contrário, a Leopoldina vai ter extremamente essa noção. Até que no Congresso de Viena eu não gostava dessas, desses bailes, desses cortejos, só que ela fazia porque ela sabia que era o dever dela. Ele não vai ter esse senso de dever. Por exemplo, a Leopoldina sabia que o exemplo para o povo devia vir do alto. Ela sabia que ela era o exemplo que o Brasil devia ter. Ela e a família. A filha dela, Maria da Glória, também vai saber. O Dom Pedro II também vai saber. O Dom Pedro não sabia. O Dom Pedro I. Até que depois vai ter o escândalo extremamente coisa dele, que vai levar à sua abdicação. Mas esse é um spoiler. Vamos voltar para o casamento. O Dom Pedro Jovem. A educação dele, como o Cauã falou, diferente da noiva dele, vai se deixar a desejar. Ele vivia nesse contexto extremamente absolutista da corte portuguesa. Ou seja, teoricamente, ele tinha aula todo dia durante 2 horas. Só que se ele achasse algo mais interessante para fazer, qualquer coisa que ele quisesse fazer, ele simplesmente dispensava o professor e seguia a vida dele normalmente. Então, a gente vê que essa educação dele deixou muito a desejar. Os professores fizeram de tudo. Até conseguiram colocar algumas noções de matemática, literatura, essas coisas na cabeça dele. Só que a educação dele vai ser muito inferior à da Leopoldina. Inclusive, isso vai ser um problema muito grande para ela depois, eu vou explicar o porquê. Mas, assim, ele não era um completo ignorante. As pessoas têm Não, não. essa imagem dele de que ele era. Eu vou ter que falar. De que ele era basicamente assim, como a gente vê hoje em dia, né? O exemplo de certas pessoas que a gente vê. Um ignorante que não valorizava a educação, que era que era mesmo assim, extremamente ignorante. Só que não, ele não era ignorante. Apesar dele não ter tido muita educação, ele escrevia para o Dom Pedro II criança falando, estuda. Ele mesmo brincava que ele ia ser o único ignorante da família. Então ele tinha essa noção de que era importante estudar. Ele só, não, infelizmente, não teve a educação que era necessária para o posto dele. Mas, enfim, ele era um excelente músico. O talento dele era a música, na minha opinião. Ele tocava clarim, perdão. Ele tocava clarim, flauta, violino, fagote, trombone e cravo. Então, assim, ele era um ótimo músico. Nesse ponto, ele e a Leopoldina vão ter em comum. Isso vai ser um dos interesses. Então,
ele era um ótimo músico. Ele não era um completo ignorante. E, assim, a gente vê, né, essa sequência. Infância marcada por guerras, Congresso de Viena, morte da madrasta, dispensada pelo tio. Aí ela decide se casar com Dom Pedro e tal. As negociações estavam avançadas. Em outubro de 1816, ela já estava num estado de ilusão a Muito respeito do grande. casamento. Oi? Muito grande a ilusão dela. Sim. A gente vê, inclusive, no Mundo tem vários erros históricos, mas isso eles mostram muito bem no primeiro capítulo. Ela estava num estado de ilusão em referente ao noivo, ao Brasil. Ela estava assim, ela era uma moça muito romântica, gente. Assim, ela tinha essa personalidade forte, o que muitos historiadores tentam negar, mas ela era romântica. Nessa questão, ela estava extremamente iludida. Eu vou ler outro trecho aqui do livro do Paulo Resulti, que mostra muito bem isso. Ela assim, o Brasil é um país magnífico e ameno, terra abençoada que tem habitantes honestos e bondosos. Logo a Europa estará insuportável e daqui a 2 anos posso viver aqui novamente, mas esteja convicta que meu maior empenho será corresponder à confiança que toda a família e meu futuro esposo em mim depositam, através de meu amor por ele e meu comportamento. Agora estou mais empenhada na música, que é muito apreciada no Brasil, e quero aproveitar todas as oportunidades para me tornar popular no meu futuro país. É, então, ela estava com assim, com essa ilusão acerca do Brasil. Tanto é que ela estava tão errada. Exatamente. Eu tô vendo aqui as coisas. A Maria Luísa tentou alertar ela, dela não se iludir tanto. Porque a Maria Luísa também já tinha uma experiência a mais. Ela tinha casado com Napoleão, tinha vivido numa corte estrangeira. Ela já sabia mais coisas que a Leopoldina. Inclusive, na corte portuguesa aqui no Brasil, ela vai ser tratada um pouquinho mal. É, assim como os austríacos, não, aliás, os franceses faziam um trocadilho, né, com a Maria Antonieta, chamavam ela de cadela, a Leopoldina aqui no Brasil vai ser chamada de estrangeira. Então, ela estava completamente iludida e, infelizmente, completamente errada. Então, até com a questão de voltar para o Brasil, que ela nunca voltou. Ela começou a aprender, diferente do que Novo Mundo fala, né, como eu já citei, que Novo Mundo tem vários erros históricos. Ela começou a aprender português em Viena, tanto é que ela vai pedir, não sei se é para o Marquês de Marialva, livros em português, porque ela disse que em Viena tinha um pouco. Então ela sempre foi muito estudiosa. Ela queria começar a aprender português. Agora uma questão meio, como é que eu posso dizer? Mais diferente do que tentam dizer mesmo, ela não entrou no casamento sem saber do que lhe esperava lá. Ela não entrou no casamento segue enquanto as obrigações dela principais como esposa. A gente vê aqui numa carta dela que ela diz assim: Ontem à noite estive em uma situação desgastante, uma vez que a querida mamãe, a madrasta dela, né, porque o Francisco I se casou de novo, uma vez que a querida mamãe me apresentou todos os deveres e transtornos do estado civil que em breve iniciarei. Suei terrivelmente, mas mantenho-me firme com satisfação. Pois nada no mundo sem alegrias e penas e estar casado é sempre muito mais agradável. Principalmente quando se pode pensar na perspectiva de poder ser útil à querida pátria. Então, ela não entrou no casamento completamente cega acerca das obrigações que ela teria principais como esposa. Engraçado que, não sei se alguém aqui assistiu Bridgerton, lá eles tratam dessa questão, mas não foi o que aconteceu com a Leopoldina. Ela entrou no casamento ciente de que ela, na verdade, ela era completamente ciente de que ela ia ser a princesa real de Portugal, do Brasil, de que ela teria que dar vários herdeiros, de preferência masculinos, na coroa, então ela sabia completamente disso. Depois disso, teve a finalização do contrato de casamento, a cerimônia do ato de assinatura da renúncia e, finalmente, o casamento por procuração na Áustria. Se você não sabe o que é casamento por procuração, acontecia quando os noivos estavam distantes, né, em países diferentes, e a noiva se casava com o representante do marido perante a igreja e a sociedade.
né? Então, Dona Leopoldina foi dia 13 de maio de 1817. Engraçado que 13 de maio também é o dia que a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, né? Eu tava lembrando disso. Então, ela se casou alguns anos antes da Princesa Isabel assinar a Lei Áurea. Vários anos antes. Não, 13 de maio de 1817. Então, ela tinha 20 anos. Ela vai. Nesse casamento, tá, acontece tudo, ela vai para a Itália. Ela parte para a Itália, que, teoricamente, lá no Porto de Livorno, Portugal, os navios portugueses estariam esperando por ele. Não foi o que aconteceu. Lá no Porto de Livorno, na Itália, ela passa 2 meses até embarcar mesmo. Reencontra a Maria Luísa, a irmã dela que casou com o príncipe, com o tio dela que ela ia casar. Assim, ela aproveitou, viajou bastante pela Itália. Inclusive, tem uma situação muito engraçada que nessa viagem para a Itália acontece algo com ela que nunca tinha acontecido antes, né? Ela vira líder da própria corte. Quando ela estava solteira, ela estava na Áustria, na corte austríaca, guardada pelo no seio familiar dela, onde o pai dela era o chefe. Então ela não tinha assim, apesar dela ser uma das princesas, né, ter toda essa hierarquia, ela não mandava praticamente nada. Quando ela vai para a corte dela, ela pode mandar, ela é a líder da corte. Como uma mulher casada, ela podia mandar, desmandar, era a corte dela. Então, ela estava basicamente torturando as pessoas, assim, é, mandava, desmandava. Ela vai se revelar realmente a personalidade forte que ela tinha, vai se demonstrar ser uma mulher que sabia mandar e sabia ser obedecida, então é engraçado você pensar nessa situação. Dia 15 de agosto, ela finalmente zarpa para o Brasil, né? Ela zarpa em direção ao Brasil. O primeiro, o ponto de chegada dela vai ser o Brasil, mas ela passa pela Ilha da Madeira, inclusive foi a única vez que ela esteve em território português na Europa, foi quando ela foi para a Ilha da Madeira. Dia 5 de novembro ela chega no Brasil e o primeiro encontro dela com Dom Pedro é relatado nesses dois livros aqui que eu falei. Inicialmente, né, no navio, eles ficam assim, ambos tímidos, né, se olhando, eles nunca tinham se conhecido. Não há relato de que Dom Pedro tenha visto algum retrato dela antes, então eles deviam estar, eu imagino que eles estavam muito curiosos. É, Aí eles ficaram naquela timidez, passou o casamento, ambos foram, né? Aconteceu o ritual para noite de núpcias, e ela disse no relato que o esposo dela nos deixou ela dormir a noite toda. A gente imagina como isso tem Como acontecido. foi? Como foi? Ai, gente. Eu li isso, eu achei isso muito interessante, muito engraçado. Nesse casamento, né? Vai ser o casamento, apesar de alguns pontos comuns que eles compartilhavam, vai ser um casamento bastante conturbado, né? Marcado por traições. Ele não era uma pessoa muito fácil de se lidar, apesar de que ele tinha, né, esse lado dele que era apaixonante, assim, ele sabia ser muito legal, mas ele não era uma pessoa fácil de lidar, ele era extremamente autoritário. E como a Leopoldina era católica, a palavra dele era lei para ela. Tudo que ele mandasse era lei para ela. Então a gente imagina, né? Ela não era uma pessoa doce, ela era geniosa, mas na cabeça dela, tinha simplesmente ele mandava, ela abaixava a cabeça, era isso. Deve ter sido muito difícil para ela, né? Principalmente alguém com essa. É, lembrado meio que tudo tem que se adaptar a ele. Eu escrevo uma das cartas, né? Que tudo tem que ser do jeito dele, faz tudo do jeito que ele quiser. É. Nesse casamento, vai ser gerado 6 filhos que vão vingar. Ela teve 2 ou foi 3 abortos, eu não me lembro. Mas esse casamento vai gerar 6 filhos que vingam. Quer dizer, dois não passam da infância. Mas essas 6 crianças vão vingar pelo menos até a infância. Primeiro, a primogênita deles dois, não do Dom Pedro, a Maria da Glória, né, que vai nascer dia 4 de abril de 1819. Ela chegou aqui no Brasil, ela custou um pouquinho para engravidar. Ela chegou, acho que em 4 de novembro de 1817 e só conseguiu ter a Maria da Glória em 4 de abril de 1819. A gente vê que tem um intervalo. Acho que ela engravidou em julho de 2018, se eu não me engano.
Essa criança vai trazer muita alegria para os pais, né? Porque era a primogênita, o bebê primogênito tão esperado. Ela adorava ser mãe. E nas leis de Portugal não havia nada que dissesse que uma mulher não poderia herdar o trono, apesar de que a preferência era para os herdeiros masculinos. Mas até uma rainha reinante já tinha reinado antes, a Dona Maria I, que inclusive tinha o mesmo nome da bisneta, da descendente dela aí, Maria da Glória. O, não, se o Dom Pedro ficou chateado porque o primeiro filho da esposa era mulher, não, ele não demonstrou, assim, ele adorava ser pai. Inclusive, eu acho, por isso que eu acho o Dom Pedro uma figura tão intrigante. Assim, o caráter dele era claramente duvidoso, mas ele era muito intrigante. Tipo, é, ao mesmo tempo que ele era aquele homem autoritário, grosso. Ele não se importou em nada que a filha dele era mulher, ele adorava ser pai. Inclusive, ele foi um pai muito bom para os filhos dele. Isso eu não posso negar. Ninguém, na verdade, porque ele realmente, de fato, foi um pai muito bom. Teve o João Carlos, que foi em homenagem aos pais, o nome, João, né, de Dom João, e Carlos de Carlota, que nasceu em 6 de março de 1821. Agora eu quero que vocês prestem atenção nas datas do nascimento dos bebês, porque é uma coisa muito interessante que você viu. Por exemplo, o João Carlos vai nascer em março de 1821. A Januária vai nascer em março de 1822. A Paula Mariana vai nascer em fevereiro de 1923, ou seja, 21, 22, 23, ela passou completamente grávida, basicamente, assim. É, vai ter a Francisca, a Bela Chica, que é considerada a mais bela das filhas do casal, que vai nascer dia 2 de setembro de 1824. E, para finalizar, não menos importante, pelo contrário, Dom Pedro II, que vai nascer dia 2 de dezembro de 1825. É, ela vai ser uma mãe muito boa, né? Ela foi criada para isso, para dar herdeiros para o futuro marido. E ela vai ser uma mãe muito boa. Assim, ela foi encantada com a Maria da Glória. Ela vai adorar ser mãe. O conforto dela vai ser as filhas, o filho. Infelizmente, ela não pôde aproveitar muito com o Dom Pedro II, né? Mas o conforto dela vai ser isso. Após, né, o sofrimento que a gente sabe que ela passou, o conforto dela vai ser isso, a maternidade. E ela vai ser efetivamente uma ótima mãe. E é isso. Agora, vamos para o momento esperado. O tema da live, a parte mais importante que eu considero politicamente da vida dela, a independência. Vou contextualizar para vocês. Acontece a Revolução do Porto, né? Que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque é uma coisa de Portugal. E em 1825, dia 25 de abril de 1820, gente, perdão. Dia 25 de abril de 1821, Dom João VI vai deixar o Brasil. Contra a vontade dele, porque ele adorava o Brasil. Ele vai deixar o Brasil e vai voltar para Portugal a mando das cortes portuguesas, que vão se formar, né? E então ele vai sair do Brasil. Só que ele não vai dar esse gostinho para Portugal de deixar o Brasil sozinho. Ele vai deixar o filho dele, Dom Pedro. Eu tô me coçando para não falar Dom Pedro primeiro. É, ele vai deixar o filho dele, Dom Pedro, aqui no Brasil, com a sua esposa, Leopoldina, e os filhos, né? Que na época era a Maria da Glória e João Carlos. Se eu não me engano, a Leopoldina estava grávida nessa época. Tá. Sim, enfim. Tava, né? Eu lembro, ela Hum. tava. Ele vai deixar o do filho dele aqui no Brasil como regente e vai partir para Portugal. É, com isso, é, deixa eu explicar. A família toda, a Leopoldina não vai aprovar muito a maioria dos membros da família nova dela. O único membro que ela não vai se decepcionar é justamente o sogro dela, o Dom João VI. Assim, gente, eu acho isso muito bonitinho. Dom João VI foi um fofo. Ele acolheu ela demais. Ele fez de tudo para ela se sentir em casa aqui no Brasil. E com a partida dele, ela perdeu o principal aliado dela, naquela época, né? E, então isso foi bastante triste, assim, pra ela. Agora, agora eu vou puxar a sardinha pro Dom Pedro, porque nisso ele acertou demais. Ele não cometeu o mesmo erro do pai. Eu imagino que ele, né, deve ter crescido vendo os pais dele em pé de guerra e pensou: quando eu tiver minha mulher, eu não vou afastar ela da política. Gente, isso aqui foi tirado das da minha cabeça. Eu que acho, tá? Deixando bem claro. Ele não vai afastar a dona Leopoldina da política do Brasil. Dom João afastava assim, mesmo ele afastou a Carlota da política de Portugal. E isso vai criar um clima assim, totalmente briguento entre eles. Eles vão viver em pé de guerra.
Então, o Dom Pedro não repetiu esse erro do pai dele. Pelo contrário, ele vai incluir a Leopoldina aqui na política do Brasil e também não era burro. Ele sabia que ele tinha do lado dele uma princesa extremamente preparada e a melhor princesa que ele poderia ter. Então, ele vai incluir ela na política aqui do Brasil. E o que que as cortes portuguesas vão querer? As cortes portuguesas. Calma aí, eu vou ir para minha colinha. Não, lá não tem nada sobre as cortes. Mas, enfim, as cortes portuguesas não vão gostar nada que o Dom João deixou o Dom Pedro aqui no Brasil. Eles vão começar um processo de recolonização do Brasil. Ou seja, o que aconteceu? Para fugir do Napoleão, Dom João e família vêm para o Brasil em 1808. Com isso, Portugal ficou basicamente abandonado, deixado para a sorte para o Napoleão vir e fazer o que ele quisesse. Portugal não gostou nada disso. Tipo, nós somos o país principal, a sede do governo. Eles não gostaram de serem abandonados. Então, eles vão querer, exigiram, né? Basicamente, forçaram Dom João VI a voltar para Portugal e vão querer recolonizar o Brasil. Lembrando que o Brasil já tinha sido declarado reino, né? Era o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Então, o Brasil já era um reino. Não era separado de Portugal. A separação vai acontecer depois, mas era um reino, tinha a própria administração. Então, o que que as coisas vão querer? Eles vão querer recolonizar o Brasil, né? Aqui. Eles vão querer que as províncias respondam diretamente a Portugal, porque o governo do Brasil era centralizado, as províncias respondiam ao Rio de Janeiro. Agora, as coisas portuguesas vão querer que o Brasil responda a Portugal. Eles vão começar a exigir o retorno de Dom Pedro e família para Portugal, não deixar nenhum governante aqui, basicamente. Só que aí que a Leopoldina entra. Por quê? Porque ela basicamente vai fazer tudo, tá? Vou dar um spoiler. Tô puxando sardinha mesmo. Ela estava grávida da princesa Januária. E o que que ela vai dizer? É claro que eu não posso ir. Eu estou grávida. Não vou enquanto eu não pareça criança. Só que, vocês lembram que o Dom João VI voltou para Portugal? Antes dele resolver voltar, ele queria mandar o Dom Pedro sozinho para Portugal. Aí, o que que a Leopoldina vai fazer naquela época? Um ano atrás disso aqui. Ela vai falar, eu não vou ficar sozinha se meu marido é nunca. Estava disposta a ir atrás dele em navio, a fazer o que fosse para ir para Portugal com ele. Um ano depois, ela usa como justificativa para não ir para Portugal a gravidez. Ou seja, a gente vê primeiro que a visão dela já tinha, né, mudado um pouco e que ela era extremamente assim, usava as coisas a favor dela. Ou seja, é interessante a gente pensar nisso que ela fez, né? Eu adoro essa parte. Enfim, a Leopoldina, ela vai começar a olhar a situação que Portugal tá. Eu não sei se nessa época ela já estava. Não, ela não era partidária exclusivamente do Brasil ainda, apesar dela saber que eles não podiam deixar isso aqui. O Dom Pedro, ele vai temer perder Portugal. Ele vai pensar, se eu não obedecer o que as cortes estão me mandando, eu vou perder meu trono, vou deixar ser herdeiro de Portugal e acabou para mim. A Leopoldina, como eu disse, né? Ela via as coisas direito. Ela conseguia enxergar as coisas. Além do que o Dom Pedro enxergava. Ela vai ter essa mente aberta, essa visão. Então ela viu o quê? Portugal já está perdido. Portugal já está condenado praticamente para eles, assim. As cortes já estão governando. Dom João e Carlota já estão lá só de enfeite. E ela passa a enxergar o Brasil, começa a tela em branco. Entende? Então ela já tinha essa visão, começou a ter essa visão mais aguçada do que a dele, e pensado, Portugal já está perdido, vamos partir para o Brasil. É... Calma aí. O, o que que eu tô querendo dizer com isso? O fico da Leopoldina foi antes do fico do Dom Pedro. O fico do Dom Pedro foi 9 de janeiro de 1822. O fico dela foi bem aqui. Ela já tinha dado o fico dela, entende? É, o que ela diz numa carta aqui. Ele estava, eu vi um príncipe ontem, ele estava mais bem disposto pelos brasileiros do que eu esperava. Mas é necessário que algumas pessoas o influam mais, pois não está tão positivamente decidido como eu desejaria.
Então ela tá pensando, olha, ele tá decidido, mas nem tanto. As pessoas precisam influenciar ele mais. E é isso que ela vai fazer. Ela sabia que o marido dela era muito autoritário, que se ela simplesmente mandasse, não, faz isso, ele não ia fazer. O que que ela fazia? Ela influenciava ele, ela usava as situações ao redor para influenciar ele. Ela ia comendo pelas beiradas, basicamente. E ela conseguiu o que ela queria, muito bem esperta. É. Com isso, Portugal estava basicamente humilhando o Brasil, né? Começou uma movimentação geral, não exclusivamente da Leopoldina, para o Dom Pedro ficar aqui no Brasil. É, até que 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro, né, o famoso Dia do Fico, e que é a frase famosa do Dia do Fico, aconteceu, na verdade, dia 10 de janeiro, um dia depois. Então ele vai falar, né, para o bem de todos, para a felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Então, 9 de janeiro é o Dia do Fico. Inclusive, ano que vem, vai fazer 200 anos do Fico, né? Exato. Espero que o Brasil lembre dessa data, é muito importante. Depois do Fico, teve uma, assim, bem depois mesmo, dia 11 de janeiro, teve uma certa reação das tropas portuguesas, porque eles odiaram o que o Dom Pedro fez, né? Eles pensaram, quem que é esse moleque pra dizer que fica no Brasil e desobedecer o rei? Então, teve uma movimentação, assim, real, violenta mesmo, das tropas portuguesas, e o Dom Pedro e a Leopoldina estavam no teatro. A Leopoldina quis sair na hora, mas o Dom Pedro decidiu, não, vamos ficar aqui no teatro até acabar a peça e depois a gente decide o que fazer. Com isso, Dom Pedro foi lá resolver o negócio e, para, inclusive, isso custou a vida do João Carlos, mas eu realmente acho que foi melhor se fazer, né? Ele pensou na proteção da Leopoldina e das crianças. Ele mandou eles para a fazenda em Santa Cruz às 3 horas da madrugada. E, enfim, né? Ele mandou eles para a fazenda de Santa Cruz e nessa fazenda de Santa Cruz, José Bonifácio e Leopoldina vão se encontrar e conversar pela primeira vez. Eu não anotei nada aqui sobre esse encontro, mas é muito legal, porque ele realmente foi um aliado dela. Eles foram muito amigos. Ao contrário do que não quer dizer, mas enfim, deixa isso pra lá. Com essa viagem para a fazenda de Santa Cruz, o que que vai acontecer? Vai acontecer uma coisa bem triste, assim, se você pensar, é bastante triste mesmo. O príncipe João Carlos, o herdeiro do trono, o segundo filho da Leopoldina que vingou, vai morrer. Ele não vai aguentar, né? Aliás, foi bastante cansativa, não foi nas condições ideais, foi muito abrupta, foi em cima da hora. Então, ele não vai aguentar e vai, infelizmente, morrer. Não sei, não sei se eu anotei aqui o dia. Não, não anotei. Mas, enfim, foi em meados de fevereiro que o príncipe João Carlos vai morrer. Com a morte dessa criança, obviamente, né, Leopoldino e Dom Pedro, como pais que eram, inclusive eu acho que esse lado dos filhos unia muito eles, como os pais querem, eles vão ficar bastante tristes. E ambos vão passar a culpar as tropas portuguesas pela morte da criança. Com a morte dessa criança, Dom Pedro passou a falar assim: não, não vou mais obedecer às ordens dessas cortes, vocês é que se ferem, não vou mais obedecer, vocês causaram a morte do meu filho, vocês assassinaram meu filho. Tanto o Dom Pedro quanto a Leopoldina vão culpar as tropas portuguesas pela morte do príncipe. E, inclusive, João Carlos recebeu o título de protomártir da independência. É. Nessa época, a Leopoldina já tinha adotado completamente a causa do Brasil. Completamente, assim. Né? A gente sabe que o João Carlos morreu faleceu em fevereiro. Passou março, abril, maio, junho, julho. Em agosto acontece o evento. 13 de agosto de 1822, Dom Pedro decide que tem que apaziguar a cidade de São Paulo e deixa sua esposa Leopoldina como regente. Inclusive, isso é muito. Eu adoro esse momento. Inclusive, esse ano, dia 13 de agosto, eu fiquei, sim, comemorei demais. Porque foi uma decisão, a melhor decisão que ele podia tomar naquela hora foi ter deixado a Leopoldina como regente. Deixou a Leopoldina como regente e, ao contrário do que muitos dizem, os poderes políticos de Dona Leopoldina como regente não eram ilimitados. Ela não podia fazer o que dava na vida dela. Todas as decisões que ela tomava deveriam passar pelo aval do príncipe, deveriam ter a ratificação do príncipe, ou seja, ela tomava uma decisão, a decisão passava por ele, aí ele decidia se ele acatava ou se ele não acatava. Então é isso.
Ela decidia as coisas, só que não era com poderes ilimitados. É bem importante lembrar, porque depois a gente vai usar isso para desmistificar uma coisa que não aconteceu. Não houve É, assinatura de decreto da independência. Não houve. exatamente, exatamente. É, tá bom, né? 13 de agosto, a regência, muito lindo, muito bonitinho, o Leopoldina como regente, acho lindo. Enfim, dia 28 de agosto vai chegar um navio de Portugal aqui no Brasil. E esse navio vai trazer umas decisões de Portugal muito humilhantes para o Brasil. O que que esses navios vão trazer de decisão? Todos os membros do governo deviam ser presos, todas as decisões que Dom Pedro tomou deveriam ser anuladas e, de praxe, ordenar a volta dos príncipes para Portugal. Chamavam Dom Pedro de desgraçado e miserável rapazinho, mancebo, ambicioso e alucinado. Então a gente vê que a situação estava séria aqui para o Brasil. Por conta disso, desse alvoroço, desse desrespeito, desse absurdo que Portugal fez, Dona Leopoldina, com sua astúcia, vai convocar uma reunião com o Conselho de Estado, dia 2 de setembro de 1822. E por que que eu acho que esse dia 2 de setembro é um dia histórico? Porque nessa reunião, que segundo relatos aconteceu 11 ou foi 10 horas da manhã, é decidido por todos os ministros que o Brasil deveria se separar de Portugal. É decidido que não dá mais, que o Brasil tem que se separar de Portugal, que o Brasil estava sendo humilhado, que pronto, separação. Todos os políticos votaram a favor. A Leopoldina estava super entusiasmada pela causa do Brasil. E o que que eles vão fazer? Eles vão escrever cartas para o príncipe. A Leopoldina vai escrever uma carta para o Dom Pedro, que eu vou ler aqui agora. Foi uma carta belíssima que ela fez. E agora eu vou ler aqui essa carta. Vai achar que é difícil. Maria, você pode ler só o trechinho principal para a live não ficar muito comprida? Só o trechinho mais Posso? famosinho? Posso. Vou ler os trechos mais famosos. É, Tô achando aqui ainda. Sem problemas. O Conselho de Estado aconselha-vos a ficar. No coração de mulher e de esposa prevê desgraça, se partimos agora para Lisboa. O rei e a rainha de Portugal não são mais eles, não governam mais, são governados e humilham soberanos a quem deve respeito. O Brasil vos quer para o seu monarca. Com o vosso apoio ou sem o vosso apoio, ele fará sua separação. O pomo está maduro, colhei-o já, se não apodrece. Pesquisa essa carta na internet, é muito bonita. Eu sou apaixonada por essa carta. Enfim. Ela escreve essa carta, Bonifácio escreve cartas, não sei, não li nada a respeito se os outros escreveram cartas. Provavelmente escreveram. E uma curiosidade é que com Bonifácio viu, né? Ela leu a carta, o Bonifácio viu, ele falou aquela famosa frase: meu amigo, ela deveria ser ele. E com os efeitos dessa carta, da carta do Bonifácio, não teve outra opção. Dom Pedro, dia 7 de setembro de 1822, declara: Brasil está separado de Portugal. Independência ou morte. Com isso, ele vira imperador do Brasil. E é isso. E Maria, como que foi o reinado dela como consorte após a independência? Você pode falar assim brevemente para a gente como foi esse reinado como imperatriz consorte? Eu vou só explicar porque antes, eu posso, só que eu só vou explicar antes porque que ela nunca assinou nenhum decreto de independência. Ah, tá. Pensei que você ia falar no final. Assim, é muito romântico. Essa cena fictícia dela assinando o decreto de independência é muito romântica. Assim, a gente imagina, né? A princesa assinando o decreto, é muito bonitinho, só que nunca aconteceu. Como eu expliquei, os poderes dela políticos eram, eram limitados e nunca houve nenhum decreto de independência do Brasil. Nem Dom Pedro assinou nenhum decreto de independência do Brasil. Então, não houve esse decreto. O reinado dela como consorte foi muito popular, assim. De começo, ela auxiliou Dom Pedro no processo de reconhecimento da independência do Brasil. Vai escrever para o pai dela que se eles não tivessem
declarada a independência, o Brasil ia se separar em várias repúblicas, como aconteceu com a América Espanhola. E é isso. Ela foi muito popular. é, E é interessante ressaltar isso, que eu até escrevi aqui para falar. O Dom Pedro também tinha essa popularidade no começo, após a independência. Só que, na viagem de São Paulo, a independência não foi a única coisa que aconteceu. Aconteceu uma coisa que foi um estorvo, assim, foi uma pedra no sapato da Leopoldina, para dizer o mínimo. Até o Paulo Rezende fala no livro dele, né? De e se não se faz história, mas é impossível se questionar o que aconteceria se a Leopoldina tivesse viajado com o Dom Pedro para São Paulo. A dependência iria acontecer. A independência, aliás. Mas a gente imagina quais seriam os resultados dessa viagem se ela tivesse ido. Em São Paulo, Dom Pedro conhece outra figura super famosa do Brasil Império, a Marquesa de Santos. Na época, não tinha nenhum título de nobreza e Domitila de Castro. Vai se apaixonando por essa mulher, ela entra aqui, ela vai para o Rio de Janeiro, e, em 1924, após o nascimento da primeira filha desse casal de amantes, o caso deles vai se tornar público. E, e vai ser um estouro para a Leopoldina, dia 4 de abril, aniversário da Maria da Glória, acho que de 1800, foi 24 ou 25. Ela vai se tornar viscondessa. No começo de 1826, ela vai ter uma viagem, um trabalho que o Dom Pedro vai fazer. Nesse caso, nessa viagem para um evento imperial, que vai Dona Leopoldina, Dom Pedro, algumas pessoas da corte, Domitila e Maria da Glória. Os prédios que eles ficaram, foi preparados esses prédios para eles, eram dois prédios assim, e um passadiço unia esses dois prédios. Dom Pedro e Domitila ficaram em um, Leopoldina ficou em outro. Assim, essa viagem provavelmente foi a agonia em vida da Leopoldina. 12 de outubro de 1825, eu não sei se foi em 25 ou 26. Domitila é nomeada Marquesa de Santos, então isso também não foi muito legal para ela. E ela também. Ah, perdão. 4 de abril, ela foi nomeada Dama Camarista da Imperatriz. O que significava? Que ela ficava extremamente próxima da Leopoldina, que o lugar de honra em todas as procissões, essas coisas, era dela, depois dos imperadores, e que ela era basicamente uma das mulheres mais importantes do Império. Outras coisas para a Leopoldina também que humilhavam a posição dela de imperatriz vão acontecer, como, por exemplo, a nomeação da Isabel Maria como Duquesa de Goiás, o enterro do filho bastardo que a Domitila e o Dom Pedro tiveram, que inclusive aconteceu na viagem da Bahia, o sepultamento inteiro dessa criança, é o que eu me lembro, que foi acontecido com honras de realeza, ou seja, basicamente insultaram a posição dela de imperatriz. Como você perguntou, o reinado dela como imperatriz consorte foi muito popular, assim. Ela conseguiu segurar a popularidade durante todo o reinado dela, coisa que o Dom Pedro não conseguiu. Inclusive, ele vai ser deposto em 1831 por conta da falta de popularidade que ele tinha. O pessoal não gostava da Domitila. A morte dela vai ser. Eu vou resumir a morte dela. 20 de novembro de 1926, ela acontece duas coisas. Que eu me lembro, ela escreve pedindo o Dom Pedro vai para o Rio Grande do Sul e deixa ela como regente. E na mesma época, em dia 20 de novembro, ela escreve pedindo para o pai rezar por ela. Que só uma oração paternal estava ela. E ela já estava doente, o Dom Pedro foi com essa carga na consciência e mas teve que ir, porque era resolver questões de guerra. Ele foi para lá. Deixou ela como regente, ela só vai piorando, ela estava grávida, dia 2 de dezembro ela vai abortar espontaneamente essa criança, e o aborto foi por consequência da doença, e não a doença foi por consequência da gravidez. Começaram os tratamentos para ela, e que se ela não morrer da doença, ela morreu do tratamento, porque exame de toque que na época não tinha nenhum tipo de doença, aliás, não tinha nenhum tipo de limpeza, uma nojeira, basicamente. Sanguessugas, raspar a cabeça dela. O tratamento foi horrível, assim. A medicina não era muito avançada. Enquanto isso, saiu no boletim médico da Imperatriz. A população do Rio de Janeiro ficou extremamente comovida
foi a morte dela. Tanto é que dia 11 de dezembro ela vai efetivamente morrer, num estado, assim, de tristeza, porque o ano de 1926 para ela foi horrível, assim, basicamente. Os tratamentos eram traumatizantes. Ela vai deixar 5 filhos, crianças, um com menos de um ano, que nem sequer lembrar da mãe ia. Então, eu acho que ela morreu triste porque ela sabia que se ela sobrevivesse, o marido ia humilhar ela mais. Ela sabia que os filhos dela mal iam lembrar dela. E você imagina, né? Eu fico imaginando uma mãe morrer, saber que vai morrer, deixando os filhos crianças, assim, é muito triste. E quando ela morre, a população vai culpar a Domitila e Dom Pedro pela morte dela. É, quando ela conseguiu recuperar a consciência no meio da doença e se despediu dos criados e dos filhos, e ela vai morrer. Colocaram a culpa na Domitila, nos médicos, no Dom Pedro. E é isso. O reinado dela foi muito bom. Ela foi extremamente importante para a política do Brasil. Extremamente popular. Ela teve uma popularidade muito grande. Ela morreu endividada porque ela fazia muita caridade. Tinha pessoas que dependiam dela. Ela fazia muita caridade. Morreu endividada. E essa foi a Leopoldina. A Leopoldina foi gigante. O Brasil deve se lembrar dele. Eu quero ler aqui uma frase. É bem, não é muito tempo não, que foi um político que fez sobre ela, que resume muito bem ela. Fui testemunha ocular e posso asseverar aos contemporâneos que a princesa Leopoldina cooperou vivamente dentro e fora do país para a independência do Brasil. Debaixo desse ponto de vista, o Brasil deve a sua memória gratidão eterna. Então, essa foi a Leopoldina. Leopoldina foi gigante. Aí, Sim, com certeza. E ela faleceu vítima de infecção generalizada, né? eu já li que foi sobre febre biliosa, febre tifoide, e também foi uma infecção, porque tanto por causa do tratamento, né? E também por causa. O aborto também deixou ela bastante fraca, que ela teve espontaneamente. Sim. Então, Maria, eu gostaria de agradecer a sua participação, agradecer também o fato de você ter escrito para a nossa revista e queria deixar um elogio para você pelo tamanho do seu conhecimento sobre Dona Leopoldina. São poucas pessoas atualmente que sabem tanto sobre ela. Ah, muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de escrever, da live. E assim, eu faço por diversão, assim. Eu passei desde quarta, passei o dia todo basicamente escrevendo o roteiro da live. Eu adorei, assim, pesquisar mais, né? Foi muito cansativo, mas foi muito recompensador, porque agora eu tenho basicamente uma pesquisa curta feita todo sobre ela e saber que eu posso espalhar esse conhecimento para o mínimo de pessoas possíveis é muito recompensador. Muito obrigada, Fernanda, pela oportunidade. Capaz, eu que agradeço, querida. Te desejo toda a sorte do mundo e a gente vai mantendo o contato. E essa live vai para o YouTube, com certeza.